eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor, levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias, Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas e recuperou a vista. E levantando-se foi batizado. Amém? Pode sentar, meus amados. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor. Irmãos, quantos aqui conhecem a história do Saulo de Tarso? Quem notou assim, irmãos, que a Bíblia começa falando dele com o nome de Saulo, e daqui a pouco o nome Saulo fica para trás e ele passa a ser chamado de Paulo? Quem já observou isso? Então, Saulo e Paulo, ou Paulo e Saulo, são a mesma pessoa. A diferença é que o Saulo é o nome hebraico e Paulo é o nome gentil. Ele tinha cidadania romana, enfim, então ele tinha esses dois nomes, né? Antes da conversão, ele é chamado de Saulo. Ele era uma pessoa bastante religiosa. Às vezes a gente pensa assim que só quem precisa de Jesus é o drogado. Mas quem sabe que nem toda religião, que a pessoa, por mais religiosa que seja, às vezes falta alguma coisa. Então, o que acontece é o seguinte, a pessoa ela confia muito na religião. Tipo, eu sou evangélico, eu sou católico, eu sou espírita. Enfim, tem tanta religião, né? Só que assim, irmãos, a religião, às vezes, por melhor que seja, tá? Por exemplo, o Saulo, ele era fariseu. Era uma religião da época de Jesus, o farisaísmo. Era uma religião boa. Só para vocês terem uma ideia, irmãos. Talvez eles faziam mais coisa do que nós. Eu vou falar aqui, só vou falar, não vou ler. Poderia até ler, mas para ganhar tempo só vou falar. O que os fariseus faziam? Primeiro, eles oravam. Quem sabe que eles oravam? E oravam bastante. E não tinham vergonha de orar. A Bíblia diz, irmão, que eles oravam nas esquinas, nas praças e em pé nas sinagogas. Então, orar eles oravam. Às vezes a gente é crente, irmão, e ora tão pouquinho. E o fariseu orava bastante. O que mais o fariseu fazia? Segundo a Bíblia, não é nada fora da Bíblia. Eles jejuavam. Sabe quantas vezes o fariseu jejuava por semana? 2. Então, o fariseu jejuava, no mínimo, 2 vezes na semana. Então, 2 coisas positivas. Oravam e jejuavam. Saulo fazia isso. Saulo orava, Saulo jejuava. Nós somos crentes. Pergunto, temos orado e jejuado? Não precisa responder. Você se conhece, né? E tem um versículo na Bíblia, dá uma olhadinha em Mateus 5, versículo 20. Mateus 5, 20. Olha o que diz aí, meus amados. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 20. Quem encontrou, diga amém. Está escrito assim, me corrija se não for. Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum podereis entrar onde? No reino dos céus. Mateus 5, 20. Se a vossa justiça não for maior, não exceder, não for maior
do que a dos escribas e fariseus, de modo nenhum podereis entrar nos céus. Aí eu digo que sou crente em Jesus, digo que estou com meu nome escrito no céu, no livro da vida, digo que vou morar no céu, mas o fariseu orava, não tinha vergonha, não tinha timidez, orava em qualquer lugar, né? E eu sou crente, se me pedirem para orar numa festa de aniversário, eu já passo para outro orar. Se me der uma oportunidade para fazer uma oração em qualquer lugar, eu já digo, pede para fulano ou para fulana. Que tipo de crente que nós somos? Que até para fazer uma oração nós não queremos, ou dizemos que não sabemos. Então para um pouquinho e vai pensando. Jejum, 2 vezes na semana o fariseu fazia jejum. 2 vezes na semana, né? Qual tem sido o dia de jejum nosso? Muito pouco, né, meus irmãos? Tem gente que nenhum. E eu não estou falando aqui de pessoas doentes que tomam remédio de uso contínuo, que de madrugada estão lá com um copo de água e uma pilha de comprimido empurrando para dentro. Não estou falando dessas pessoas. Mas tem gente aqui com tanta saúde que não toma um comprimido para dor de cabeça. Mas também não sabe o que é um jejum. Não faz, né? E o fariseu fazia. Que mais o fariseu fazia? Davam o dízimo de tudo o que ganhavam. Quem lembra que a Bíblia diz isso? Diga amém, Jesus. Aí eu sou crente em Jesus e não dou dízimo. Olha só. Como é que eu posso ser... Quem entende que tem crente que está atrás do fariseu? Então, o Saulo orava, o Saulo jejuava, ele era fariseu, o Saulo era dizimista, né? Mas não tinha Jesus. E nós que temos Jesus, que não fazemos essas coisas. E a gente quer que a igreja prospere, quer que a igreja invista, quer que a igreja evangelize, quer que a igreja adquira novas coisas, faça mudança. Nós queremos que a igreja prospere, mas às vezes a nossa mão está assim, meus irmãos. Pessoas descontroladas que às vezes não sabem nem usar um cartão de crédito. Se pega um cartãozinho de crédito, também só 30 dias, depois já está no SPC, no Serasa, porque compra demais, a fatura vem e não dá conta. Primeiro mês ele socorre ali com o dízimo, mas depois nem o dízimo não socorre mais. Vai para o SPC, vai para o Serasa. Então, meus irmãos, é muito complicado. E Saulo era fariseu, mas na sua religião, na sua forma de entender, Jesus Cristo era um falso profeta. Então o que é que ele fazia? Ele perseguia a igreja cristã, os crentes. Como ele perseguia? Ele perseguia prendendo, batendo, fazendo, irmãos, com que os bens materiais dos crentes fossem confiscados. E as pessoas perdiam, a Bíblia fala de espólio. Quem já leu na Bíblia sobre o espólio, lá em Hebreus, diga amém, Jesus. Os cristãos tiveram os bens espoliados, tomados, perderam casa, perderam fazenda, perderam animais, perderam a sua riqueza. Por que perderam? Pelo fato de professar a fé em Jesus. Mas perder a riqueza, irmão, perto de perder a vida, ainda é um privilégio. Você perde um carro, você pode conseguir comprar outro. Você perde uma casa, talvez você consiga comprar outra. Mas quem perde a vida, perde tudo. E muitos cristãos perderam a vida, como o caso do diácono Estevão. Uma morte violenta, trágica, apedrejamento. Estevão foi apedrejado até a morte. Quem é que estava lá quando Estevão foi apedrejado? Saulo. Ele estava naquela situação ali do apedrejamento de Estevão. Saulo estava lá. A Bíblia diz em Atos capítulo 8, versículo 1, que Saulo assolava as igrejas. Ele empreendeu uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e ele assolava a igreja, entrando nas igrejas, prendendo as pessoas, fazendo horrores com a igreja. Então, irmãos, digamos que na época Saulo era o inimigo número 1 da igreja. Quem me entende, diga amém, Jesus. Quem era o inimigo maior da igreja? Saulo. Mas quem entende que quem fazia isso, usando Saulo, era o inimigo? Diga glória a Deus. Por que o inimigo usava Saulo? Porque ele tinha uma religião,
mas não tinha o principal, que é Jesus, meus irmãos. Então ele matava em nome da fé dele. Quem sabe que o Brasil já teve a Inquisição, quem sabe disso? Estuda um pouquinho sobre a Inquisição. Às vezes a gente fala em Inquisição, a gente vai lá para a Espanha, vai lá para Roma, vai lá para a França, vai lá para Portugal, que milhares de pessoas morreram na Inquisição. Pastor, o que era a Inquisição? As pessoas eram perseguidas, presas, condenadas e executadas, às vezes debaixo de profunda tortura por causa da fé. Pessoas, desculpe sem querer ofender, mas isso a história é quem fala. Pessoas que saíram debaixo do jugo da igreja de Roma, e o Papa perseguiu essas pessoas, prendeu essas pessoas, tomou os bens materiais dessas pessoas, colocou essas pessoas na prisão 5, 8, 10 anos. Alguns saíram na pobreza, outros saíram para a morte, serem executados, meus irmãos. Tudo por quê? Porque essas pessoas professavam a fé em Jesus, meus irmãos. Você pode... Quem notou, irmão, que essa eleição está uma eleição diferente das outras? Quem nota isso? Levante a mão. Qual é o medo dos pastores? O que eles falam muito? Que não querem o quê? Não querem que o comunismo entre no Brasil. Sim ou não? Aí todo mundo desesperado, né? Todo mundo desesperado. Ah, meu Deus, se o comunismo entra... Se o comunismo entra, irmão, arrebenta mesmo. Coitada da igreja, coitado dos crentes. Na época, irmão, não era comunismo aqui na Bíblia, era perseguição em nome de uma religião. A igreja de Roma perseguiu em nome da fé deles. O comunismo persegue em nome de uma ideologia. Veja o que aconteceu em Cuba. Milhares de pessoas fuziladas. Veja o que aconteceu na União Soviética, hoje Rússia, né? Veja o que aconteceu na União Soviética. Milhares de pessoas mortas. As igrejas, eles pintaram os satélites nos forros da igreja, naves, astronautas. Por quê? Porque não queriam que ninguém cresça em Deus. O comunismo, ele prega a religião zero, ateísmo. Então a igreja, ela tem medo de ser perseguida. Só que, irmão, se a perseguição for uma permissão de Deus, ninguém vai impedir. E a igreja, irmãos, ela está muito acomodada. A igreja, em vez dela estar orando, em vez dela estar vigiando, em vez dela estar evangelizando, a igreja está o quê? Andando de mãos dadas com o mundo. A igreja, ela está deixando de cumprir o papel principal dela, que é a evangelização, meus irmãos. Na verdade, nós não estamos evangelizando praticamente ninguém. Dentro das igrejas, irmãos, combates internos, combate por posição, não aqui, porque aqui nós não temos posição para ninguém querer pegar, igreja humilde. Mas dentro das igrejas, os combates por posição, um querendo derrubar o outro, querendo a posição, querendo a vaga, querendo o salário, querendo mandar, querendo estar na cabeça. Em vez de estarmos ganhando as almas, muitas das vezes estamos guerreando entre nós mesmos. Os crentes, em vez de falarem de Jesus, gastam a maior parte do tempo na internet falando de política, preocupado com a política. Tem que haver uma certa preocupação? Tem. Mas você não pode mergulhar de cabeça na política e esquecer a função principal da igreja, que não é política, mas é evangelizar as almas, meus irmãos. O mundo está lá fora para ser ganho, as almas estão caminhando a passos largos para o inferno. O diabo, cada dia, ele cria algo novo, ele cria uma atração nova, alguma coisa que atrai as pessoas para uma vida de pecado. O mundo está atolado até o pescoço em todo tipo de pecado. E nós estamos vivendo como se isso aqui fosse um paraíso, meus irmãos. Mas isso aqui jamais vai ser um paraíso, meus irmãos. Nós precisamos acordar aqui nesta noite.
Deus quer levantar homens e mulheres entre nós aqui para fazer a obra de Deus, para ganhar as almas para o reino dos céus, meus irmãos. Só que às vezes Deus fala, mas a gente não entende, sabe, irmãos? Parece que a gente só entende com a dor, né? Se não estiver doendo, a gente não aprende. Tem que doer. Ou tem que doer no bolso, ou tem que doer no corpo, ou tem que doer na cabeça. Em algum lugar tem que doer para a gente acordar. Porque se não dói, a gente se conforma com o mundo, se conforma com a vaidade, se conforma com o pecado. Se não doer alguma coisa, a gente acha que está tudo beleza. Então Deus permite em muitas situações a dor, a aflição, a angústia, para que nos aproximemos do Senhor e possamos ouvir a voz do Espírito Santo, igreja. Glória a Deus. Eu não sei se tu sabe, Jesus disse assim no capítulo 1 de Atos: vão para Jerusalém, fiquem lá. Vocês vão ser cheios do Espírito Santo e vocês vão ser minhas testemunhas. Jerusalém, onde mais? Judeia, Samaria e até onde? Os confins da terra. Jesus falou: vocês vão para Jerusalém, recebem o Espírito Santo e vocês vão testemunhar em Jerusalém, Samaria, nos confins da terra. Só que vocês acham que eles fizeram isso? Primeira coisa que, se você olhar na Bíblia, a primeira coisa que o Pedro fez foi uma reunião. Jesus mandou: vão para Jerusalém, vão se encher do Espírito Santo. Atos capítulo 1, o Pedro reuniu o pessoal e disse: olha, vamos ter que achar um apóstolo aí para suceder o Judas. O Judas não está mais entre nós, vamos ter que arrumar um sucessor. Jesus mandou eles buscar o Espírito Santo, Pedro foi fazer reunião. Não sei por que tem crente que ele é apaixonado por reunião. Irmão, tem pastor com meia dúzia de crente e toda semana fazendo reunião, cobrando, batendo, xingando, ofendendo, exigindo. O Pedro, em vez deles orar para ser cheio do Espírito Santo, foram fazer reunião, tirar sorte para ver quem é que ia ocupar o lugar de Judas. Só foram buscar Deus no capítulo 2. O Senhor encheu aquela igreja do Espírito Santo, mas vocês acham que eles saíram de Jerusalém, ficaram lá? Se você conhece a Bíblia, você sabe, eles só saíram de Jerusalém porque veio a perseguição, senão o evangelho teria ficado só como uma religião de judeus. Se acomodaram. Irmão, nós somos acomodados, nós gostamos de vida confortável, nós não queremos nada novo, nós não queremos desafios, nós queremos o quê? Conforto e segurança. Mas nós precisamos sair da zona de conforto, meus irmãos. Hoje de manhã nós estávamos aqui, tão pouquinhas pessoas. Estava frio, né, pastor? Pois é. Enquanto você dorme dizendo que estava frio, o cara 7 da manhã, 6 da manhã, que foi para a balada, nem dormiu ainda. Ainda está instalado pela cocaína e pelo crack que fumou. E nós achamos que estava difícil levantar porque estava frio para sair da cama. Quantos que não vieram nesta noite porque dizem que está frio? Então nós vamos nos acomodando, uma hora é o frio, outra hora é o calor, outra hora é a chuva, outra hora é o dinheiro curto, outra hora é porque alguém fez cara feia para mim, outra hora é porque eu estou indisposto. A vida passa e eu não faço nada para o meu Senhor. Eu preciso despertar, essa igreja ela precisa despertar, meus irmãos. Glória a Deus. Quantos querem que o Espírito Santo desperte a sua vida? Ou levante a sua mão e diga glória a Deus aqui nesta noite. Isso, procure sentir a presença do Senhor aqui nesta noite. Quanta gente no leito de enfermidade, quanta gente lá na sua casa, quanta gente lá no seu trabalho, quanta gente nas ruas, quanta gente nas esquinas, nas praças, quantas almas precisando ouvir uma palavra, e você tem esta palavra, mas você está conformado e você não deixa Deus te conduzir para levar a palavra, meus irmãos. Nós sempre temos alguma coisa na frente das coisas de Deus, sempre. Eu nunca vi um tempo que crentes deixam as coisas de Deus em segundo plano. Tipo, a gente diz: ó, irmão, você vai cuidar disso aqui, tá? Daqui a pouco a pessoa: olha, pastor, hoje eu não posso porque eu tenho que ir em tal lugar. Pastor, amanhã eu também não posso.
Para aí um pouquinho. Se você tem que ir em tal lugar, mas você tem uma coisa a fazer para Deus, se você pode mudar a agenda lá, mude, mas não mude a agenda das coisas de Deus. Deus colocou na tua mão. Ah, é uma consulta, não tem como mudar a consulta? Vai na consulta. É um exame, não tem como mudar a data do exame? Vai. É uma entrevista de emprego, você foi chamado, não tem como mudar a data? Vai. Mas uma coisa que você pode mudar, veja bem, tem coisa que a gente tem que mudar, deixar de lado para fazer a vontade de Deus, meus irmãos. Nós estamos deixando as coisas de Deus sempre em segundo lugar. Primeiro nós atendemos a nossa necessidade, atendemos o nosso desejo, as nossas conveniências e vamos deixando as coisas de Deus de lado. Se der, eu faço. Se der, eu vou. Se der, eu prego. Se der, eu canto. Se der, eu vou lá fazer isso. Não faça isso, irmão. Sirva a Deus e faça as coisas para Deus. Ó, um versículo conhecido, todo mundo sabe até onde está. Mateus 6,33, o que diz? Ninguém lembra? Buscai em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Primeiro, o reino. Sabe, olha, desculpa falar isso aqui de forma tão contundente. Dependendo do crente aqui da igreja, irmão, a igreja fecha. Porque nem contribuir a pessoa contribui. Ah, esse mês não vai dar para dar, não. Nesse mês não vai dar para dar. Quantos meses tu está sem dar? Quantos anos você está sem dar? Só que a igreja continua aberta, a luz continua acesa, a água continua jorrando na torneira, a palavra continua sendo pregada. Por quê? Porque você não ajuda, mas outro ajuda. Só que você fica em falta com Deus. Porque, meus irmãos, é duro essas coisas. Eu não gosto muito de falar, porque as pessoas hoje, dinheiro é escândalo. Só que se você lê o Evangelho, sabe quantas vezes Jesus falou sobre dinheiro nos Evangelhos? 90 vezes. 90 vezes nos Evangelhos, Jesus falou sobre dinheiro. As pregações, as parábolas, os ensinos de Jesus sempre usava dinheiro. Por quê? Porque aqui nesse mundo tudo é pago. Agora nós queremos uma igreja que não fale em dinheiro. Mas nós queremos água gelada, queremos ventilador, queremos ar-condicionado, queremos cadeiras boas, queremos uma estrutura boa, mas não fala em dinheiro, pastor, tem que cair tudo do céu. Não é assim. Para termos, é necessário abrirmos a mão, meus irmãos. Mas o que acontece? Nós vamos fechando a mão para as coisas de Deus, não oramos, não jejuamos, não evangelizamos ninguém, e ainda fechamos a mão para a obra do Senhor. Nota que tem gente que não está dando mais fruto, porque não ora, não jejua, não evangeliza, não contribui. Qual fruto que você está produzindo no reino de Deus? Tem gente que não está produzindo mais nada. E eu estou falando isso aqui, irmão, tem gente que se ofende. Só que é bíblico. Está escrito na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, que no último tempo o quê? Não sofreriam a sã doutrina, mas teriam comichão nos ouvidos. Paulo está dizendo, vai chegar um tempo em que você vai pregar a verdade e a verdade vai incomodar. É interessante que a verdade liberta, mas para quem não quer ir para o céu, a verdade incomoda. Mas quem quer ir para o céu, a verdade liberta e transforma, meus irmãos. Quantos aqui têm desejo de ir para o céu? Levante a sua mão e diga glória a Deus. Então a verdade vai libertar você, eu creio em nome de Jesus. Irmãos, não vamos esquecer de onde Deus nos tirou. Grande parte de nós aqui éramos cadáveres ambulantes. Grande parte de nós aqui éramos pessoas, irmãos, tão paupérrimas, tão pobres, tão miseráveis, que às vezes até comida faltava em casa. Grande parte de nós aqui, meus irmãos, que quando nascia um filho, você tinha que pedir para o vizinho te levar para a maternidade. Você se converteu, Deus te abençoou, Deus te libertou, Deus te salvou.
Tanto dinheiro que tu gastava em pinga, gastava em droga, gastava em prostituição, gastava nas coisas do mundo, você passou a economizar, passou a ofertar, a contribuir. Deus te honrou, Deus tem te dado uma casa, uma vida digna e abençoada. Será que você não deveria olhar com mais amor para a obra de Deus? Será que você não entende que o diabo está fechando os teus olhos para você não olhar com amor para a obra de Deus? Meu Deus, olha o que... Quantos aqui Deus tem feito muito por você? Meu Deus do céu. Nós deveríamos, irmão, agradecer a Deus todo dia. Aliás, nós deveríamos orar muito mais agradecendo do que pedindo. Porque Deus tem feito muito por nós. Mas nós vamos, irmãos, fugindo da nossa responsabilidade, das nossas obrigações, né? E aí as coisas vão, às vezes, dando errado na vida da gente. Espiritualmente a gente vai gelando, vai esfriando cada vez mais. E às vezes, irmão, só uma perseguição para despertar a gente. É o que aconteceu aqui com a igreja. Cadê os crentes? Cadê o João, o Pedro, o Tiago? Cadê a turma? Estão lá em Jerusalém. Rapaz, a igreja lá está bombando. Ah, é? Mas já pregaram lá em Samaria? Ainda não. Cesareia? Também não. Não estão evangelizando fora, não, só Jerusalém, mas a igreja está boa lá. Aí o que Deus permitiu? Perseguição. Aí levanta um maluco chamado Saulo de Tarso e diz: eu vou acabar com a igreja, vou prender os crentes. Aí levanta esses doidos acima, como se levanta em muitas nações, e diz: vou para cima dos crentes, vou fechar a igreja, vou fazer isso e aquilo. Aí vem a perseguição. Quando vem a perseguição, o que os crentes fazem? Correm para a presença de Deus. E Deus diz: é isso que eu queria, que vocês viessem para a minha presença. Mas por que vir para a presença de Deus só quando tem uma espada atrás? Por que vir para a presença de Deus só quando a coisa está tão apertada, tão difícil, e aí a gente vem para Deus? Por que nós não sabemos servir a Deus na nossa prosperidade? Por que nós não sabemos e não valorizamos servir a Deus com a nossa liberdade? Veja que o diabo, ele sabe, né, que é muito difícil uma pessoa ser fiel a Deus. O diabo sabe disso. Aí quando Deus disse: tu viu Jó? Ele falou: viu como ele me teme? Vi. Aí o diabo já mentiu: é porque tu cercou ele de bens, ele está lá porque ele não quer perder lá o que tu deu, né? O homem tem ovelha, tem camelo, tem uma série de coisas, tem uma família bonita, cada filho, cada filha bonita. Não vai estar crente? Claro que vai estar crente. Aí Deus disse: quer saber de uma coisa? Pode tirar o que ele tem. Aí o diabo começou a tirar. O diabo começou a tirar e foi tirando. Tirou bens, tirou os filhos, tirou tudo. Tirou a saúde do Jó. Fez a mulher do Jó blasfemar e dizer: amaldiçoa a Deus e morre. Mas o Jó, irmãos, era o mesmo homem na riqueza e o mesmo homem na pobreza, meus irmãos. Jó era o mesmo homem na saúde e o mesmo homem na doença. Jó era o mesmo homem nos dias alegres e nos dias de tristeza. Glória a Deus, aleluia. O diabo tocou no que Jó tinha, mas não pôde tocar na salvação de Jó. O diabo tocou no que Jó tinha, mas não pôde tocar na alegria que Jó tinha de ter Deus na vida dele. O diabo empobreceu Jó na vida material, mas espiritualmente Jó continuava o mesmo homem rico e cheio da presença de Deus. Aleluia, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Jó permaneceu firme, mas Jó é uma exceção, é um caso raro, porque aqueles que muito têm, menos querem de Deus. Aqueles que muito têm, menos buscam a Deus. Aqueles que muito têm, arrumam um compromisso no mundo todo e deixam os compromissos do Senhor de lado, meus irmãos. Engana-se, irmão, que a igreja é feita por pessoas ricas. O rico, ele quer comprar um iate. O rico, ele quer comprar jet ski. O rico, ele quer comprar uma Ferrari.
O rico, ele quer uma cobertura no centro da cidade e quer uma cobertura na praia. O rico, ele quer uma fazenda nova. O rico, ele quer abrir uma nova empresa. O rico, ele quer multiplicar sua riqueza. Quem faz a obra de Deus são os pobres. É aquele que às vezes conta a moeda. É aquele que às vezes sobra tão pouquinho para as outras coisas, mas ele diz: isso aqui é do Senhor, isso aqui é de Deus. Eu nada tinha, Deus me abençoou e eu vou ser fiel a Deus até o final da minha vida. Glória seja dada ao nome de Jesus, amém, meus irmãos? Então vamos abraçar a fé e fazer a coisa acontecer em nosso meio, meus irmãos. Vamos ganhar as almas para Jesus. Aí Saulo estava indo para Damasco, estava indo para prender os crentes. Quem lembra que apareceu Jesus no caminho do Damasco? Luz forte, Saulo ficou cego, caiu e ouviu uma voz: Saulo, Saulo, por que é que tu me persegues? Ouvindo a voz e não vendo ninguém, ele disse: Senhor, quem és tu que dizes me persegues? A voz lhe disse: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Duro para ti a recalcitrar contra os aguilhões. Lembra que Jesus falou isso? Dali ele levantou-se e, guiado pela mão de outro, foi a Damasco, na rua chamada direita, na casa de Judas. Cego, 3 dias cego, 3 dias orando e 3 dias jejuando. Quem prestou atenção que foram 3 dias de oração e 3 dias de jejum, diga glória a Deus. Ele não estava entendendo mais nada. Ele falou: meu Deus, eu tenho a minha religião, eu tinha convicção que eu estava certo, eu aprendi com meu pai, eu aprendi com os meus avós, eu fui criado aos pés de Gamaliel, um homem que é um teólogo de profunda sabedoria. E esse Jesus eu tinha para mim que era um falso profeta, mas ele me apareceu e me fez tudo isso. Eu não estou entendendo mais nada. Será que eu aprendi errado? Será que tem alguma coisa que eu não entendi? Ali ele começou a orar e a jejuar para que o Senhor lhe desse uma resposta, meus irmãos. E quem busca uma resposta, Deus tem resposta para essas pessoas. Jesus falou com Ananias. Por que Jesus não falou com Pedro? Tinha tanta gente grande, Pedro, Tiago, João, os demais. Jesus falou com Ananias. Quem é Ananias? Quem é o pai e a mãe desse homem? Que idade esse homem tinha? Sabemos nada. Deus usa o anônimo, Deus usa o pequeno, Deus usa o desconhecido, Deus usa aquele que não tem agenda, Deus usa aquele que não tem a teologia, que não tem anel de formatura, Deus usa aquele que não é conhecido, meus irmãos. Aliás, Deus usa quem quer usar, louvado seja Deus. E nessa noite Ele pode usar a tua vida como um canal de bênção, como instrumento de salvação para alguém, meus irmãos. Mas é preciso que nós tenhamos o desejo de que o Senhor nos use. Ananias estava em oração. Ananias estava servindo ao Senhor, louvado seja Deus. E aí Jesus falou com ele em visão, glória a Deus. Ananias, entra em Damasco, a rua chamada direita, na casa de Judas, e ora por um homem de Tarso chamado Saulo. Olha, Jesus deu o nome do dono da casa, Jesus deu o endereço da casa, e Jesus disse quem é que estava lá orando e o nome dessa pessoa que estava lá orando. Jesus deu tudo. E quando Jesus disse que era para ele orar por Saulo, ele disse assim: o que? Saulo não, Saulo é desafeto. Saulo era desafeto da igreja ou não, meus irmãos? Quem é teu desafeto? Você tem um desafeto? Deve ter, né, pastor? Esse aqui eu não gosto. Esse aqui eu não queria ver na igreja. Essa aqui, pastor, eu não queria ver, está aqui não. Quem é o teu desafeto? Saulo de Tarso era o desafeto da igreja. Ninguém gostava dele, todo mundo tinha medo dele, todo mundo tinha raiva dele. E aí vem Jesus e diz: Ananias, tu vai orar por ele. Ananias diz: eu não. Esse homem perseguiu a tua igreja em Jerusalém, fez horrores, participou da morte do Estevão. E aqui em Damasco ele começou a falar do Saulo para Jesus, como se Jesus não conhecesse Saulo. Meu amigo, você não precisa falar de ninguém para Jesus, porque Jesus nos conhece por dentro e por fora, meus irmãos.
E ele começou a falar mal. Porque quando você começa a falar bem para Jesus, é bom, né? Senhor, abençoa o irmão fulano de tal, Senhor, dá vitória para ele e tal. Amém. Agora, quando você começa a falar mal, ele começou a fazer a caveira do Saulo. Ele deve ter pensado, Jesus deve estar enganado. Deve ser outro cara que é para mim orar, ele está mandando orar por essa treva eu não oro. Aí ele começou a falar mal, olha, ele perseguiu a tua igreja em Jerusalém, hein? Os crentes lá derramaram lágrimas de sangue, choraram, teve gente que perdeu o pai, teve gente que perdeu mãe. Nós temos uma dificuldade de perdoar alguns pecados. Ontem eu conversando com o irmão, talvez ele esteja até assistindo a live, querido, eu te amo, sei que você não falou por mal, eu entendo o teu pensamento, nada contra, tá? Não estou usando isso aqui para te ofender. Pelo contrário, entendi muito bem o que você quer dizer. Mas nós temos dificuldade para perdoar alguns pecados. Daí o irmão me disse assim, pastor acredita que alguém que mata alguém vai para o céu? Eu falei, acredito. Mas pastor, o cara mata, daí a pessoa que morreu não era salva, vai para o inferno, e quem matou se arrepende e vai para o céu? Eu não acredito nisso, disse ele. E ele disse, para um céu desse eu não quero ir. Eu falei, opa, não fala isso. Porque é bem assim, meu irmão. O ladrão assalta, mata alguém num assalto, às vezes a pessoa que foi morta vai para o inferno, e o ladrão depois, lá atrás, ou lá na frente, numa cadeia, ou em qualquer lugar, se arrepende do assalto, se arrepende do homicídio, é perdoado e vai para onde? Vai para o céu. Só que nós temos dificuldade para lidar com isso. Mas quem sabe que Jesus perdoa? Irmãos, para Jesus não tem tamanho de pecado. Presta atenção. Para ir para o inferno, uma mentira e um crime é a mesma coisa. Sabia disso? Não está escrito em Apocalipse 21, verso 8, ficarão de fora os cães, os mentirosos e todo aquele que ama e pratica mentira. Então, para Jesus, uma pessoa matar e mentir é a mesma coisa. O homicida vai para o inferno se não se converter, mas o mentiroso também vai. Talvez aqui ninguém tenha a mão manchada de sangue, mas quantas mentiras você contou durante a semana? E amanhã, segunda-feira, você está preparado para mentir de novo? Para dizer que vai cobrir o cheque, para dizer que vai fazer isso, para dizer que vai fazer aquele trabalho, mentindo para todo mundo. Quer dizer, você não matou ninguém, você não está fazendo, né, nenhum crime dessa natureza, mas é um mentiroso. Não vai para o céu do mesmo jeito. Então é muito sério as coisas, irmãos. Aí o Ananias disse, Senhor, eu não vou lá. Saulo, em outras palavras, ele não presta. Esse homem, ele não é bem-vindo na igreja. Como dizem as pessoas, persona non grata. Não queremos ele na igreja. Esse nós não queremos no nosso meio. Nós não podemos confiar num homem desse. Como é que você vai confiar num cara que perseguiu, que bateu, que matou, que fez horrores contra a igreja, e essa pessoa agora vem para a igreja? Como é que você vai acreditar? Mas é assim, meus amados, quem está em Cristo, nova criatura é, meus irmãos. As coisas velhas passaram e tudo se faz novo na vida do homem. Quem crê que está em Cristo, nova criatura é, diga glória a Deus. Deus muda. Aí Jesus disse, olha, vai lá sim. Jesus falou, vai lá sim, porque ele é para mim o quê? Vaso escolhido. Ele é um vaso que eu escolhi, você vai lá. Aí como Ananias viu Jesus insistir, mandar ir, ele foi. Chegou lá e disse, irmão Saulo, o Jesus que te apareceu no caminho de Damasco mandou eu aqui para orar por você. Para você enxergar e para você ser cheio do Espírito Santo. Ananias orou, as escamas caíram, ele enxergou, levantou-se, foi batizado. Mas depois, irmão, quem conhece a Bíblia sabe, Saulo passou um trabalhão para as pessoas acreditar nele. Ninguém acreditava. Daí Deus levantou um homem chamado Barnabé. Quem lembra do Barnabé? Todo mundo corria de Paulo. Todo mundo corria de Paulo. Não, esse homem não quero aqui na congregação. Esse homem, para orar junto, jamais. Esse homem não. Aí Deus preparou quem? Barnabé. Barnabé disse, Paulo, vem comigo. Aí Barnabé começou a ir nas igrejas e trazia o Saulo junto. Irmãos, estou aqui com o irmão Saulo,
que é crente desde a semana passada, aceitou Jesus. Mas esse aí é o Saulo, esse mesmo, mas agora está convertido. Não precisa ter medo não, gente. E aí Barnabé começou a levar ele nas igrejas, começou a viajar com ele. Daqui a pouco o Espírito Santo disse, sabe de uma coisa? Eu vou usar esses dois como missionários. Glória a Deus. E no capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, Jesus escolheu Saulo e Barnabé para a obra missionária. Glória a Deus. E ele se transformou num grande ganhador de almas. Se tornou num grande missionário. Bom, talvez aquela pessoa que a gente não gosta, aquela pessoa que a gente acha que tem que morrer, que ir para o inferno, Deus pode fazer dele um grande ganhador de almas. Irmão, se você abrir a Bíblia na 1 de Timóteo capítulo 2, Paulo ensina que a gente tem que orar por todas as autoridades, sim ou não? Bom, nós não fomos chamados para falar mal de autoridade, né? O eleitor do Bolsonaro, eles chamam de gado. O eleitor do Lula eles chamam de jumento. Meu filho, Deus não te chamou para você chamar ninguém de gado nem de jumento. Deus te chamou para você orar pelas almas e pelas autoridades. Amém? Paulo viveu numa época que não era democracia. Quem sabe que o império, os imperadores eram a sucessão, diga amém, Jesus. Não tinha democracia. Então Paulo nunca pôde dizer, irmão, não vota na esquerda ou não vota na direita. Paulo só dizia, irmão, vamos orar. Vamos orar pelos governantes, vamos orar pelas autoridades, vamos orar para que a nossa vida tenha paz. Louvado seja Deus, amém, meus irmãos? Então Paulo não teve esse dilema de vota aqui, vota nesse, vota naquela. Paulo dizia, vamos orar. E Paulo orava, a igreja orava. E aí Jesus fazia o quê? Jesus trabalhava. Quem sabe que lá na casa do imperador, Jesus salvou pessoas lá dentro da casa dele. Irmão, tinha pessoas que serviam o imperador César e era crente. Lá na casa de César, quando eles chegavam no quarto para dormir, eles dobravam o joelho lá dentro da casa do imperador e oravam. E pediu a salvação do imperador, pediu a salvação dos romanos. Meu irmão, você não é comentarista político, você é um servo e uma serva de Deus. Deus te levantou para ganhar almas, para pregar, para evangelizar, para ministrar a palavra, para orar pelas autoridades. Aleluia! Quantos querem ser vasos das mãos do Senhor? Levante a mão. Quem quer ser vaso aí, levante a mão e glorifica o nome do Senhor. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Vamos assumir a nossa posição, meu irmão. Numa casa há muitos vasos. Vaso de ouro, vaso de prata, vaso de pau, vaso de barro. Vasos para honra e vasos para desonra. Deus quer fazer de você um vaso de honra, um vaso de bênçãos, um vaso cheio da graça, do poder e da unção do Espírito Santo de Deus. Quem quer ser vaso de honra para o Senhor, diga glória a Deus. Amém. Quer perguntar em quem alguém vai votar? Pode perguntar, mas pergunta também, você já aceitou Jesus? Isso você nunca perguntou? E aí, já escolheu o senador? Já escolheu o presidente? Já escolheu o deputado? Já escolheu o vereador, o prefeito? Isso você perguntou muitas vezes. Já perguntou para alguém, você já aceitou Jesus? Você crê em Jesus, você não quer aceitar Jesus? Já perguntou para alguém, você frequenta alguma igreja, você não quer participar de um culto na minha igreja, você não quer que eu leia um versículo da palavra para você? Meu amigo, você está mais para cabo eleitoral do que para servo de Deus e serva do Senhor. Está muito errado, meu irmão e irmã, está muito errado. É uma igreja que perdeu a visão espiritual. O diabo está nos cegando, meus irmãos. Porque é o melhor para o Brasil. O melhor, pode ter o melhor para o Brasil, claro que sim, mas o melhor para o Brasil ainda é Jesus, irmãos. Glória a Deus, amém, meus irmãos. Quem compreende, diga amém, Jesus. Está acontecendo coisa boa no Brasil? Claro que está.
Mas pode acontecer coisa melhor ainda se a gente falar mais de Jesus. Quantas almas que precisam ouvir a palavra de Deus e às vezes a gente está calado, né? Aí o Saulo se tornou um grande missionário. Sabe quantas cartinhas tem aqui na Bíblia que Paulo escreveu? 13. 13 cartas da Bíblia é de autoria do apóstolo Paulo. E eu não sei se tu sabe, a maioria das cartas ele não escrevia, ele ditava. Quem sabe disso? E o que eu entendo, ele tinha um problema na visão. Ele deve ter ficado com algum problema, porque ele chega a dizer à igreja na Galácia, ele disse assim para os irmãos: eu sei que se fosse possível, vocês arrancariam os vossos olhos e me dariam. Quem é que vai dizer, tipo, eu tenho um problema aqui no fígado, e aí você gosta muito de mim, como eles gostavam de Paulo, e eu ia dizer, olha, eu sei que se pudesse, você dava um pedaço do teu fígado, você dava o teu fígado para mim. Então Paulo disse à igreja, aos Gálatas, eu sei que se fosse possível, vocês arrancariam os vossos olhos e me dariam. Eu entendo que ele tinha dificuldade para enxergar. E talvez isso impedia Paulo de escrever. Mas ele tinha sempre alguém do seu lado, um homem chamado Tércio, lavrava as cartas de Paulo, escreve aí, Tércio. Aí Tércio finalizava, eu, Tércio, escrevi essa carta, louvado seja Deus. Querido, não foi uma deficiência que impediu Paulo de fazer a obra. Às vezes nós ficamos, né? As pessoas com mais saúde, com mais condição financeira, são os que menos fazem. As pessoas mais inteligentes são as que menos fazem. E às vezes a gente reclama quando alguém lê mal. O cara lê mal, mas está pregando. Você lê bem, não prega nada. O cara não sabe falar, mas ele está evangelizando. Tu que fala bem, você não fala nada. Ah, fulano é assim, mas ele está fazendo. O pior é você, que sabe e você não faz. E é por isso que muitos vão ser condenados. Ah, não sei porque que deixa o fulano puxar o hino, tem uma voz horrível, mas você que tem a voz aveludada, tu não canta, daí a fulana da voz horrível que canta. Não sei porque que deixa aquele irmão pregar, que voz horrível, mas é que você que tem a voz bonita não prega, aí o de voz horrível prega. Não sei por que pega aquela pessoa toda desajeitada, gravata para um lado, paletó para o outro, camisa assim, e não sei o que, sapato desse jeito. É que você que é elegante, você não faz nada. Aí vem os deselegantes, aí Deus usa o deselegante, Deus usa o voz que é desafinada. Deus vai usando aqueles que não são, para que através deles o Senhor seja glorificado, meus irmãos. Aleluia, glória a Deus, aleluia. É assim que Deus faz ou não é, meus irmãos? É bem assim que Deus faz. Vai ver quantos que pregam que tem faculdade. Porque o que tem faculdade, o que ele quer? Ele quer ganhar dinheiro. O que tem faculdade, meu irmão, ele está investindo na vida dele. Ele quer mais capital, mais bem material, mais riqueza, ele quer progredir mais. O que tem a faculdade, irmão, ele está administrando os bens dele. Aí sobrou para quem? Sobrou para o iletrado, para aquele que tem o primário, para aquele que tem o fundamental, para aquele que é gago, para aquele que não enxerga bem, para aquele que às vezes não consegue nem trocar o óculos e as linhas ficam dançando na visão dele. Sobrou para ele. Por quê? Porque quem pode não faz, então faz aquele que às vezes não pode. Mas Deus não vai deixar sua obra perecer, meus irmãos. Deus vai usando esses mesmos, louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe. Bate uma salva de palmas para Jesus. Isso, palmas para Jesus. A minha vida Jesus já transformou. Eu posso te saudar A minha vida Jesus já transformou. Eu posso te saudar. Se tu me amas de todo o coração, me mostra teu sorriso. Se tu me amas de todo o coração, aceita Jesus Cristo. Bem forte, mais uma vez, bem forte. A minha vida A minha vida Jesus já transformou. Se tu me amas de todo o coração,
me mostra teu sorriso, me aperta minha mão. Se tu me amas de todo o coração, aceita Jesus Cristo